Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, bem-aventurado Papa Urbano II. Também. Então, eu terminei a aula anterior falando sobre a grande reforma da Igreja, né? Essa reforma foi uma das mais importantes de todos os tempos, né? Porque a cristandade estava numa situação extremamente confusa, né? Relaxada nos seus costumes, inclusive dentro da própria igreja, né? Então, agora quem começou essa reforma foi a Cluny. Eu vou falar um pouquinho sobre Cluny porque tem algumas informações que são absolutamente surpreendentes, né? Eu havia falado, ainda na aula anterior, que os reformadores, né, da cristandade, muitos dos quais eram monges, né, eles, ao final, né, eles estavam querendo monasticizar o mundo cristão, né? Queria que todo mundo tivesse o padrão de devoção dos monges, né, o que é uma coisa extremamente difícil, né? Mas era, saindo daquele abismo com todo aquele fervor, era isso que os monges queriam, né? E a partir disso, a partir da abadia de Cluny, os papas pegaram essa reforma e tomaram em mão e se tornaram promotores dessa reforma, tá? Eu falei também que nos 2000 anos de igreja, né, a igreja nunca havia tomado a iniciativa de uma reforma, né? Mas nessa época aí, no ano 1000, do ano 1000 ao ano 1100, por causa de Cluny, os papas foram os líderes dessa reforma. Todas as outras pequenas reformas e pontuais, etc., que foram iniciativas aí da Cúria Romana, em geral, não deram muito certo, tá? Mas essa deu muito certo e era absolutamente necessária, né? Eu coloco aí na tela para vocês verem que é uma coisa impressionante, né? São informações sobre a abadia de Cluny. Eu fiquei muito surpreso. Eu sabia bastante coisa sobre Cluny, mas quando eu vi certos detalhes, eu fiquei realmente impressionado, né? A abadia, ela foi fundada pelo duque da Aquitânia, Guilherme I. Esse Guilherme I era chamado de o Piedoso, né? Porque ele realmente era uma pessoa de muita devoção, né? Então ele doou as terras de Cluny para que nessas terras fosse fundada uma abadia segundo a regra de São Bento, né? Então, a abadia beneditina, né? E essa abadia foi a responsável primeira pela recuperação da igreja, né? Pela recuperação dos costumes, dos bons costumes e de toda a missão da igreja. Foi a abadia de Cluny. Essa abadia fica ali na região de Mâcon, né, na França, é a região do frango, né? A França tem essas coisas, né? Cada região tem uma coisinha que só lá que tem e tal. Então, mas realmente o frango é bom lá, né? Então ele doou essas terras, mas ele doou de uma maneira absolutamente inteligente. Ele doou a São Pedro e a São Paulo. Ele não doou, você aqui, ó, vem cá, estou dando para você. Não, ele doou para São Pedro e São Paulo. Então, com essa doação,
ninguém podia tocar nessa abadia, só o Papa, né, que é o sucessor de São Pedro. Então foi assim uma sacada genial, né, desse duque da Aquitânia, Guilherme I, porque senão chega o duque seguinte, ou 2 duques depois, não, eu quero de volta, cria problema, eu quero nomear o abade, né? Como era o costume antes da reforma que começou com Cluny, né? Os duques, os condes, etc., que nomeavam o abade, né? Então, a reforma uma das vertentes da reforma da igreja que eu mencionei foi subtrair esse poder, né, dos leigos, né, mesmo de autoridades leigas, né? Então, muito interessante. Então, e o raciocínio dele, eu fico muito emocionado quando eu vejo a carta que ele fez, né, de doação dessas terras para fundar a abadia. Ele diz o seguinte: porque eu desejo cuidar da minha salvação enquanto é tempo. Isso é uma coisa fundamentalíssima, né? Quantas vezes a gente vai na vida, não, está cedo e tal, né? Eu vou viver muito, né? É bom a gente fazer enquanto está tudo bem mesmo, né? Porque a gente nunca sabe na hora do perigo, né? O pai do grande doutor da igreja, Santo Ambrósio, né? Ele era cristão, como Santo Ambrósio, o irmão de Santo Ambrósio. Eram todos cristãos, mas nenhum era batizado, né? O pai de Santo Ambrósio estava esperando para ser batizado quando estivesse mais próximo de morrer, porque aí pagava logo todos os pecados e tal, ia para o céu direto. Ele foi assassinado sem ser batizado, né? Santo Ambrósio, quando ele se tornou bispo, ele não era nem batizado. Obviamente foi batizado, foi ordenado padre e foi sagrado bispo para poder se tornar o bispo. Mas havia esse costume na época, né, de não, vou esperar porque vou pecar muito na vida, é inevitável, né, que eu peque muito. E um irmão de Santo Ambrósio, eu não me lembro agora o nome dele, porque quando Santo Ambrósio se tornou bispo, né, tem um problema, era uma família riquíssima, a família dele. Tinha terras na África, no norte da África, na Itália, na Gália, né? E esse irmão de Santo Ambrósio foi acertar a questão das terras na África, né? Ele não era batizado, estava, tranquilo a vida, né? O navio afundou, né? O navio que ele estava indo para a África afundou e ele escapou por pouco, né? E foi para a ilha da Sardenha. Na ilha da Sardenha tinha um bispo ferocíssimo, muito bom, com o singelo nome de Lúcifer, né? O bispo lá na Sardenha, o nome dele era Lúcifer. Mas era muito bom, cara. Quer dizer, o nome não quer dizer nada nesse aí, né? Não sei por que ele tem esse nome, eu nunca fui buscar isso. Ele falou, esse cara não vai me batizar, né? Porque esse Lúcifer deu tapa em Ariano, né? Bateu em Ariano, o bispo. E o cara era muito feroz. Mas batizou o irmão do Santo Ambrósio. Então, estou dizendo isso assim porque essa preocupação que o Guilherme da Aquitânia teve é uma coisa preciosa, né? Ainda mais de um duque, né? O duque da Aquitânia era um senhor poderosíssimo naquela época, né? Época em que os reis da França não eram quase nada, né? Eram muito pouco com relação ao que se tornaram depois, né? Então ele disse assim, porque eu desejo cuidar da minha salvação enquanto é tempo, eu, Guilherme, pelo dom de Deus, conde e duque, ele era duque da Aquitânia e conde de Auvergne, que é uma região do lado lá. Eu achei que era razoável destinar para o bem da minha alma, né? Tá aqui, tchau, depois a gente fala. Não, para o bem da minha alma, né?
uma pequena porção dos bens temporais que me foram dados por Deus, obviamente, né? Então ele fez essa doação dessas terras, nessa região chamada Cluny, para construir esse monastério, né? Segundo a regra de São Bento, né? Então Cluny ficou então, por essa doação ter sido feita a São Pedro, São Paulo e os apóstolos, ficou, o dono na verdade era o Papa, né? Ou seja, nenhum nobre podia se meter lá em Cluny, né? E outra coisa que ele colocou como condição da doação, né, era que os monges, né, naquela época não se falava convento, tá? Se falava monastério, né? O convento é um nome que se tornou mais usual depois que vieram os frades, né? Antigamente você não chamava de frade, né? De irmão, de frei, né? Foi só uma coisa de São Francisco e de São Domingos, né? Então ele falou: ó, eu tenho uma condição, né? Que vocês rezem por mim e pela minha família perpetuamente. E eles fizeram isso durante 900 anos, tá? Então, assim, a condição é você rezar para mim. Eu estou fazendo essa doação, mas rezem para mim, rezem pela minha alma, né? E o que me impressionou é esse mapa que eu mostro aí, né? Que mostra quantos monastérios e priorados, né, dependentes de Cluny, porque todo mundo quis se associar a Cluny, né? Porque Cluny foi o farol, né, da cristandade nessa época, né? E foi suplantado pelos cistercienses por causa de São Bernardo, mas existiam 1.400 monastérios e priorados na Europa filiados a Cluny. 1.400. Isso é uma coisa extraordinária, né? 1.400 não pode ser, está errado, né? Mas tá não, eu chequei até hoje, sei de novo, 1.400 casas, né? É uma coisa extraordinária. Eu até coloquei para comparação, né? Porque eu achava, né, na minha ignorância prévia aí, que os cistercienses eram mais numerosos. Mas os cistercienses tinham a metade do que Cluny teve. Eles nunca chegaram a mais do que a metade do que o Cluny teve. Então, a ordem de Cister teve 690 casas de homens. É impressionante. Então, isso é para dar uma ideia para vocês, né, da força dessa reforma da cristandade que foi feita por Cluny. Cluny foi fundado, isso é no ano de 910, né? A Europa estava devastada nessa época por invasões dos vikings e por invasões dos árabes, né? E outros que vinham da Ásia, né? Então, às vezes os monges tinham que abandonar o monastério porque os invasores estavam chegando, né? Eles iam para um lugar mais longe. No caso dos vikings, que eles vinham pelo Mar do Norte, ali, pelo Oceano Atlântico, eles foram fugindo para o interior da França, assim atrás. Teve monges que fugiram várias vezes, fugiu para longe, não deu, os caras chegaram, eles foram para mais longe, né? A vida não era simples, né? Então isso aí é Cluny, tá? Uma outra coisa que é muito interessante, não sei se vocês já se deram conta, né, do nome dos papas, né? Eu coloquei aí uma lista dos papas do século XII, ou seja, de 1100 a 1200, né? Aí não está o Papa Urbano II, porque ele ainda morreu em 1099, né? Mas olha o nome dos papas, né? O nome, principalmente o número dos papas, né? É de uma harmonia muito grande, né? Só tem segundos e terceiros, né? Então você pega aí, sei lá, Celestino II, Celestino III, Inocêncio II, Inocêncio III, Lúcio II. Então, o que isso quer dizer, né? Isso não é uma coisa científica, eu estou fazendo uma observação a posteriori, mas assim, que certamente tem alguma coisa a ver. Isso não é ciência, né?
Mas tem alguma coisa a ver. Quando o nome do Papa, né, em geral, é um programa de governo, né? Quando você se chamava Celestino, porque o Celestino anterior e você era Celestino para homenagear aquele anterior e fazer uma coisa na linha daquele anterior. Muitas vezes era isso, né? Então a gente vê aqui a continuidade dos dogmas, da tradição da igreja, né? Pelo nome dos papas. Claro, de vez em quando aparece um pouco diferente, mas é muito pouco diferente. Quer dizer, a continuidade da defesa da tradição da igreja, né, do entendimento que a igreja tinha sobre as coisas, permaneceu o mesmo, né? Se olhar mais recentemente, quer dizer, a gente tem o caso de Pio IX, né, que foi sucedido por Leão XIII, mas depois veio Pio X, Pio XI e Pio XII. Aí, de repente, vem João XXIII. Então, e foi realmente diferente, né? Foi bastante diferente. Então, assim, é interessante, tá? Esse mundo, essa época que eu estou falando, para a gente entender, né, que as pessoas se dispunham a ir para uma cruzada e dispunham a morrer mesmo, né? Porque elas tinham convicção do que estavam fazendo, tá? O próprio Urbano II, né, havia um antipapa na época do Urbano II, já há algum tempo, um antipapa, né? Esse antipapa, chamava Clemente, havia sido nomeado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, que disse, Papa, você está destituído, estou nomeando outro aqui, né? E o Papa o destituiu de imperador também, né? Então, assim, foi uma época, não foi simples, né? Então, ele só entrou em Roma, o Urbano II, em 1094. Desde a época do Papa Gregório VII, tá? Que havia já essa disputa, essa confusão, por causa das reformas que o Papa fez, o papado fez na cristandade, que eu vou rapidamente falar daqui a pouquinho. Bom, então Urbano, ele já tinha usado o termo liberação, como ele estava usando esse termo liberação com relação às cruzadas, para liberar as igrejas do Oriente, os irmãos cristãos do Oriente e a cidade santa de Jerusalém, né? Ele já tinha usado isso com relação à ilha da Sicília, né? A Sicília, como eu falei já para vocês, né, ela passou aí uns 2 séculos em mãos dos muçulmanos, né? E ela foi reconquistada pelos normandos. É uma coisa, a primeira vez que eu vi isso, um normando reconquistando a Sicília, que história é essa, né? Eram os normandos que iam em peregrinação para a Terra Santa, passavam pela Itália e iam descobrindo essas coisas, que o sul da Itália tinha um domínio muçulmano, né? A ilha da Sicília, longamente domínio muçulmano, né? Os muçulmanos estavam próximos de Roma, eles saquearam Roma 2 vezes. Não a cidade, porque tinha muralha, mas o que era fora das muralhas de Roma, ou seja, a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo, né, que ainda hoje São Paulo chama São Paulo fora dos muros, foram saqueadas pelos muçulmanos, né? 2 vezes. Então, assim, esses normandos indo para a Terra Santa, eles viram essa situação. E os normandos são um desses povos especiais da história, né? Onde eles se meteram, eles venceram, exceto na Espanha. Eles invadiram a Espanha 2, 3 vezes e foram rechaçados todas as vezes. Mas em outros lugares em que eles foram, eles venceram, né? O que hoje é a Normandia foi dada para eles, porque, cara, fica quieto aí, eu te dou essas terras, né? E eles tomaram o sul da Itália, os muçulmanos, ao longo de muitos anos, muitas décadas, né?
na medida que os normandos foram para lá. Né? Começou aí muito... Teve família inteira que foi para lá. Hauteville, o nome de uma família lá de normandos, foi para lá e dominou o sul da Itália e tomou a Sicília. Então é isso que eu falo aqui, né? O Urbano já tinha usado esse termo liberação para a invasão da Sicília, pelo conde normando Roger. E também tinha usado esse termo para a reconquista da Espanha, né? Onde os cristãos tinham começado a recuperar os territórios perdidos para os muçulmanos desde o ano de 711, que é quando os muçulmanos entraram na Espanha, chamado pelos visigodos. Me ajuda aqui, né? Nunca mais saíram. Né? Então, Toledo, que foi a capital da Espanha depois durante muitos séculos, ela foi retomada pelos cristãos em 1085. Né? Às vezes a gente pensa, por que que os cristãos demoraram tantos séculos para retomar a Espanha? Né? Porque os muçulmanos foram para lá em 711, só saíram em 1492. É muito tempo, né? Foi muito tempo. 750 anos, 700, quase 800 anos, né, de luta contínua. Né? A razão é simples, não tinha cristão, não tinha gente. Você tinha que deixar, esperar nascer, aí ia lutar. Morria e tal, tem que nascer mais. O principal empecilho era a falta de gente. Né? Os cristãos ficaram com um pedacinho de terra pequeno, que hoje são as Astúrias, né? Como é que eu vou me opor àquela multidão, né, que é o resto da Espanha? Não tem a menor condição. Né? Então tem que nascer. Né? Às vezes perdia batalha, perdia muitos soldados numa batalha, e bom, aí só daqui a 40, 30 anos, quando vier outra geração, né, 20 anos, deixa as crianças crescerem para morrerem também. E assim vai, durante séculos. Né? Em 1095, né, o Papa Urbano II, bem-aventurado Papa Urbano II, ele proclamou a guerra, a cruzada, né, com dois objetivos de liberação. A liberação das igrejas do Oriente, especialmente a igreja de Jerusalém, que tinha sido devastada naquele século pelos muçulmanos, e segundo, a liberação do Santo Sepulcro, em Jerusalém, que é o principal lugar da face da terra, o Santo Sepulcro. Né? E aí as pessoas foram se dando conta de uma coisa extraordinária que estava acontecendo. Né? Que coisa era essa? Era uma ideia absolutamente nova, mas absolutamente coerente com a doutrina cristã, né? De que uma guerra poderia ser penitencial. Como assim? Fazer uma guerra, isso é penitencial, né? Era uma doutrina que colocava o ato de combater no mesmo plano meritório da oração, das obras de caridade e do jejum. Isso é forte, hein? Quer dizer, mesmo quem já estudou a história aí bastante, etc., né? Não era assim antes. Isso nunca foi dito antes. Né? Então, você ir para uma guerra, né, como uma cruzada, era tão meritório como a oração, como obras de caridade, como o jejum. Por isso que eles foram. Por isso que foram tantas pessoas tomaram a cruz. Né? O personagem aqui da Idade Média, chamado Sigebert de Gembloux, né? Ele escreveu, né, que o Papa Gregório VII, né, colocou a ideia de que a guerra poderia ser penitencial quando ele ordenou a Matilda, esse é um nome que a gente tem que conhecer, né? Matilda, a lutar contra o imperador, que ele havia destituído e que havia declarado que o Papa não era mais Papa, né? Tinha que lutar contra o imperador para a remissão dos seus pecados. Tua penitência é lutar contra o imperador. A Matilda era uma condessa poderosíssima lá na Itália, né? E ela lutou, na medida do possível dela, né?
Então, essa frase, remissão dos pecados, né, ouviu assim, como eco lá do credo, né, do credo niceno-constantinopolitano. Né? E essa história desse imperador do Sacro Império Romano Germânico é um exemplo assim interessante, viu? Porque, obviamente, os imperadores tendem, obviamente, a viver muito mais do que o Papa. Né? O Papa se torna Papa já velho, em geral. Né? O imperador, às vezes, ele se torna imperador com 20 anos. Né? Então, esse imperador Henrique IV, ele atravessou vários papados. Né? Eu vou colocar aí na tela umas duas imagens que são muito interessantes. Esse Henrique IV, ele destituiu, entre aspas, o Papa, né, e nomeou outro, né, um antipapa. E o Papa falou, não, mas peraí, eu vou lhe excomungar. Destituir e tal, não. Excomungar era uma coisa absolutamente terrível naquela época. Né? Você não podia falar com excomungado. Como é que eu vou reinar se eu não posso falar com os meus auxiliares? Os caras começaram a dizer, volta amanhã e tal, né? Não quero falar com um excomungado, um imperador excomungado pelo Papa, né? Então, a coisa ficou tão feia que o imperador cruzou os Alpes no inverno, ele, a mulher, o filho, e foram pedir perdão ao Papa. Então, e o Papa deixou ele ficar 3 dias esperando, na neve. E o pessoal todo, pô, libera, deixa esse cara entrar, né, e tal, né? E se a gente fizer um cálculo político, né, pô, vou prender esse cara aqui agora, né? Porque todo mundo dizia para o Papa, ele vai voltar e vai fazer as mesmas coisas. Mas como é que o Papa, né, um padre, não pode perdoar uma pessoa que está ali, né, se penitenciando, pedindo perdão do seu pecado, né? Tem que perdoar, né? Depois excomungou de novo, mas assim, ele voltou, montou tudo, todo mundo montou um outro esquema e tal. Mas então isso aí mostra o enorme poder que um Papa tinha, né, naquela época, e que uma simples declaração, um simples decreto do Papa mudava a vida de um imperador, né, o imperador Henrique IV. Né? Mas teve piores do que ele, né, que também brigaram contra muitos e muitos papas aí. Né? Então, aí tem aqui o túmulo do Papa Gregório VII, né, lá em Salerno, né, na Itália. Salerno é uma cidade que fica no final da costa amalfitana, vamos dizer assim, né? E era uma cidade muito rica durante muito tempo, uma cidade daquelas cidades de comerciantes lá da Itália, né? Tipo Gênova, Pisa, né? Veneza, né? Salerno foi uma cidade importante. E o corpo dele está lá nessa basílica, na catedral, aliás, de Salerno, e lá tem a frase, né? Perto do túmulo dele, dizendo assim, amei a justiça, abominei a iniquidade, por isso morri no exílio. Gregório VII, São Gregório VII, morreu no exílio. Né? Foi ele que botou o ponto final na doutrina da Igreja com relação a 2 questões altamente necessárias, né? Extremamente difíceis, né? Mas muito necessárias. Né? Um foi a querela das investiduras, como é chamada, né? A disputa das investiduras, ou seja, quem nomeia os bispos e quem nomeia os abades. Né? O Papa disse, sou eu. Então, com isso aí, ele tirou o poder do imperador, dos reis, dos condes, dos duques, de todo mundo que costumavam indicar essas pessoas. E segundo, ele se declarou que a igreja não admitiria mais o nicolaísmo. Né? Nicolaísmo é o padre casado. Não que antes não fosse, mas não estava claro, não estava... Padre não pode casar. Né? E se tiver casado, ele não pode mais rezar a missa, etc, etc. Né? Então, o cara era padre, rezou a missa ontem, hoje não podia mais rezar. São decisões duras, né?
Mas, assim, a igreja é assim, né? Se ela comer, não, poxa, coitado, né? Vou deixar ele rezar mais uns 2 anos aqui e tal. Não era assim a igreja, né? Nunca foi assim, né? Quando Napoleão sequestrou o Papa para fazer o casamento dele com a Josefina, né? O Papa foi lá para fazer o casamento lá na Catedral de Notre Dame. Aí Josefina, né, muito esperta, né, espertíssima, né, mais que Napoleão, porque Napoleão era bom nas batalhas, Josefina era bom em tudo, né. Ela chegou para o Papa, disse, Papa, desculpa, o casamento não, a coroação de Napoleão como imperador e ela como imperatriz, né. Ela chegou para o Papa e disse, Papa, nós não somos casados. Papa, se não casar eu não vou coroar, né. E Napoleão casou. Então, assim, ele falou, não, depois a gente vê isso e tal, né? Bobagem. Né? Pô, Napoleão ficou furioso, né? Mas casou, né? E depois teve que arrumar um jeito de desfazer o casamento, porque como ela não tinha filho com ele queria casar com uma pessoa que desse filhos para ele, né? E ele já tinha tido filho com outras pessoas, e ele falou, eu posso ter, ela é que não pode. Então, deu um jeito de desfazer o casamento, de casar com a Maria Luísa da Áustria, né? Então, esses 2 pontos aí são a coroação das reformas da igreja, né? A querela das investiduras e o nicolaísmo, tá? O fim do nicolaísmo, tá? Bom, penitência e peregrinação, né? Não seria fácil, né, defender que a provocação da dor, né, a possibilidade de perda da vida, né, seria uma penitência, simplesmente porque o penitente estava se expondo ao perigo, né? Então, assim, isso é para mostrar a evolução do pensamento da igreja nesses 10, 20, 30 anos de reforma até a cruzada. Então, Urbano II, o que ele fez, né? Ele associou a ideia de penitência, ele colocou a ideia de penitência num contexto que poderia ser apresentado de uma maneira mais convincente. Não, vai para Jerusalém, né, você tem uma indulgência, né, plenária. Né? Pô, mas tal, será? Como não entendi bem? Não, mas aí o que ele fez? Ele associou essa indulgência, né, a uma peregrinação. Ele disse, não, você também está numa peregrinação. Porque a peregrinação era o que os padres, em geral, davam, né, quando você tinha um pecado mais grave, sabe, você vai ter que ir para Jerusalém. Né? Aí o cara fazia o testamento, não sei se volto, né? As viagens eram extremamente perigosas, eles faziam o testamento e tal, fazia a peregrinação a Jerusalém e voltava, pagava lá os seus pecados, tinha a sua pequena indulgência ali, né? Então, o Urbano, ele associou essas 2 coisas, né? A peregrinação com a penitência, tá? Eu já falei aqui, eu coloquei aqui só para lembrar, né? Quer dizer, no ano de 1009, ou seja, quase 90 anos antes da Primeira Cruzada, né? O Santo Sepulcro foi vandalizado, né? Porque Jerusalém estava nas mãos do califa do Cairo, né? O califa lá do Egito, que era um califa fatimida, né? Fatimida é uma daquelas divisões do islamismo, né? Do ramo xiita, tá? Não era sunita, era xiita, né? Então, isso foi uma coisa que ficou dessa destruição que o califa fez, o califa Hakim, do Santo Sepulcro só restou o piso, né? Eles derrubaram o teto, parede e tudo, né? Então foi um choque muito grande na cristandade. E outra coisa que ajudou também aí nas cruzadas foi a chegada de relíquias, né? Então as relíquias, tinha muita relíquia, obviamente, no Oriente, que é o lugar onde Nosso Senhor pisou e viveu, né? À medida que os muçulmanos iam tomando terras no Oriente, as relíquias iam
andando para mais longe, né? Por isso que em Constantinopla tinha tantas relíquias, né? Porque foi o que foi sobrando do Império Romano do Oriente, né? No Império Bizantino, as relíquias foram para Constantinopla. E começaram a chegar muitas relíquias na Europa, né? Para muitas igrejas até. Mas tinha duas que o Jonathan Riley Smith fala, coleção de relíquias do Palácio do Latrão, não é da Basílica do Latrão, do Palácio do Latrão, e da Abadia de Moissac. Por acaso eu conhecia essa abadia, eu não ia nela, nem sabia que ela existia, né? Mas eu estava na região, a gente ia passando, vi uma igreja assim, uma coisa, parecia bonita, e tudo. Vamos olhar, né? Era a Abadia de Moissac, que é uma coisa extraordinária. Né? Mas vamos devagar. Então, o Palácio de Latrão e a Abadia de Moissac tem muitas relíquias. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas duas coisas aí, né? O Palácio de Latrão e a Abadia de Moissac. A Abadia de Moissac é no Languedoc, né? E por causa dessas coisas, né? Por causa do Santo Sepulcro, né? Formato lá da igreja, né? do Santo Sepulcro, né? Que era de uma forma arredondada, começaram a surgir igrejas na Europa, né, dedicadas ao Santo Sepulcro, a verdadeira cruz. Né? Então elas eram construídas tentando construir algo nesse formato que era o Santo Sepulcro. Então vou mostrar aqui duas dessas igrejas. Uma é essa igreja de Vera Cruz, ela está na entrada de Segóvia. Ela é um polígono de 12 lados, né? Dodecaedro, né? É muito interessante essa igreja, é muito antiga, né? Absolutamente românica, né? Coisa porque assim, a igreja, acho que mais de 6 lados considera que é um círculo, é uma circunferência, tá? Então, 12 passou muito aí da medida, né? Então, é redondo como o Santo Sepulcro e tal, né? E a girola, os portugueses chamam assim, né? A girola do Convento de Cristo na cidade de Tomar, né? Que é uma das visitas mais prazerosas que alguém pode fazer lá em Portugal, né? Visitar o Convento de Cristo em Tomar, né? É o convento dos Templários, né? É emocionante, é emocionante. E você vê que o formato é arredondado, né? Como imitando o Santo Sepulcro, né? Foi lá em Tomar, tem uma sala lá, uma plaquinha até hoje, a sala não tem nem teto mais, onde foi proclamada a União Ibérica, né? Quer dizer, que o Filipe II se tornou rei de Portugal também, né? Porque o rei de Portugal morreu sem descendência, o único cara na linha sucessória evidente era um cardeal que também não tinha filho, que morreu logo depois também. O Filipe II disse, então o rei sou eu. Né? Mas obviamente houve luta, né? Teve um cara que era um filho bastardo lá, prior do Crato, chama, né? Que foi derrotado, né? O Filipe II mandou um dos maiores generais que a Espanha teve em todos os tempos, né? Foi o Duque de Alba. Tem uma fama muito estranha, né? Mas assim, o cara foi um dos maiores, foi o maior general da Espanha, né? E ele tomou Portugal. Ele foi lá e tomou Portugal. O cara já estava aí com seus, sei lá, 70 e tantos anos, né? Bom, aqui são 3 imagens da abadia de Moissac, tá? Aqui tem A abadia de Moissac, né? Ela foi ligada a Cluny. Ela já existia, ela foi ligada a Cluny, né? No ano de 1047. Na Revolução Francesa, obviamente, os monges foram suprimidas as ordens religiosas, então acabaram com os monges
de Cluny, né? A igreja foi tomada pelo Estado, né, para fazer caixa para as despesas lá da Revolução Francesa. Nós vamos ver isso com detalhe, talvez aí na meados do ano que vem, quando a gente entrar nas aulas de Revolução Francesa, né? Então, quando eles tomaram os monastérios, as propriedades da igreja, não se preocupa não, nós vamos dar um salário para todos os padres, todos os religiosos e tal, né? É sempre assim, né? E tomaram, né? Então, depois que tomaram, houve um leilão, né? Como um leilão em toda a França para vender as propriedades da igreja em todos os lugares. Então, em outubro de 1793, outubro de 93 foi o mês em que a rainha da França foi guilhotinada, né? O rei foi guilhotinado em janeiro de 93, ela foi guilhotinada em outubro de 93. Maria Antonieta. Então, todo o mobiliário da igreja, né? Vitrais, peças, principalmente peças de ourivesaria, né? Tudo isso aí sumiu, né? Foi saqueado e tal, né? E depois, é uma coisa curiosa, né? Uma das propagandas da Revolução Francesa era: temos que acabar com a Bastilha, né? Pôr os prisioneiros, né? E tal. Sabe quantos prisioneiros tinha na Bastilha quando a Revolução tomou? 6, né? Dos quais 3 ou 4 eram falsários, os caras tinham falsificado moeda, tem que estar preso, né? Um era um maluco sexual, etc., que a família pediu para o rei prender lá na Bastilha, porque ninguém aguentava mais o cara, né? Então, esses eram os caras que estavam presos na Bastilha. Tem uns 6 caras, 6, 7, agora não me lembro. Mas é assim, uma coisa ridícula, né? Que nunca a gente sabe disso, né? E depois da Revolução Francesa, os monastérios da França se tornaram prisões. Por exemplo, o Convento do Carmo, em Paris, que é uma coisa que quem for lá tem que visitar, né? Porque o Convento do Carmo é onde teve o massacre dos padres, né? Dos religiosos que estavam presos lá. Os monastérios viraram prisão. Então existia uma quantidade enorme de prisões e às vezes eles tinham que guilhotinar porque não cabia mais preso. Só temos que pegar alguns aqui e tal para guilhotinar porque estão vindo mais um lote de presos aí e não tem onde ficar. Então, esses monastérios, então, inclusive esse aqui de Moissac, né, se tornou, sob Napoleão, né, uma guarnição. Uma guarnição foi acantonada lá. Então, imaginou o cavalo lá dentro, maltratado. O soldado é reconhecido muito pela finesse dele, né? Então, foi Também fabricaram lá salitre, faziam muito isso com os monastérios, né? Mas uma coisa, assim, a igreja e o claustro é de uma beleza extraordinária. A igreja é uma transição entre o românico e o gótico, né? Então, você vê aqui no claustro, se você olhar aí o claustro é gótico, né? São os arcos pontudos, etc., né? Então ele é gótico. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês aí, que é uma coisa assim que eu demorei muitas décadas para sacar. Para a gente sacar não, porque alguém me falou, né? Quando falou, eu falei, mas nunca pensei nisso na minha vida, né? Um guia extraordinário lá na abadia do Monte Saint-Michel, né? Ele falou uma coisa extraordinária. Eu falei, que coisa, hein? Ele falou o seguinte: a igreja, quando você tem a igreja e o claustro do lado, ele falou o seguinte: a igreja é a medida de Deus, aquela coisa alta, né? Aquela coisa enorme, né? O claustro é a medida do homem.
Então, se você olhar aqui essas colunas, você pega num e no outro. Tenta pegar numa coluna e noutra na igreja. Você é longe, né? Porque a medida não é a tua, né? A medida da igreja, né? Não é a medida do homem. A medida do homem é um claustro. O claustro é baixinho, né? O claustro tem altura, mais ou menos a altura de uma casa, né? Não das casas de hoje, né? Você vê esse móvel aqui, eu tenho que botar aqui porque não cabe em lugar nenhum, né? Pé direito não cabe. Mas assim, então a igreja de Moissac, a igreja lá do Mont Saint-Michel, são a medida de Deus, aquela coisa alta. Por isso que ela é alta, porque é a medida de Deus. E o claustro lá de Saint-Michel, como aqui em Moissac, é a medida do homem, é baixinho. Você pega uma coluna aqui do claustro, pega na outra, é a tua medida. Achei isso excelente essa coisa, né? Mas só para continuar aqui sobre aqueles dois lugares de relíquia que eram famosos, né? Eu já falei de Moissac, aqui é o Palácio do Latrão. Latrão era uma família romana da época de Constantino que teve a infelicidade de estar do lado errado na guerra, né? Vocês sabem que Constantino saiu da Gália, né, e foi invadiu a Itália, e Maxêncio, ou Macêncio, era o imperador lá em Roma. Constantino defendia os cristãos, ele não era batizado, ele foi batizado só próximo à morte, né, por aquele raciocínio que eu já falei aqui para vocês, né. Foi batizado por um bispo ariano. Olha os riscos da vida, hein? E Maxêncio era contra os cristãos, né? Então, Constantino venceu a Batalha da Ponte Milvio. É uma ponte que tem que ver em Roma, né? Tem que ir nessa ponte, né? Essa Batalha da Ponte Milvio, no ano de 312, Constantino venceu, e o Latrão era do lado do Maxêncio, né? Então perdeu o palácio, a casa dele, né? Perdeu a propriedade dele. Então nesse palácio tem uma coisa chamada Sancta Sanctorum, né? Que é o Santo dos Santos, né? É uma capela que é visitável lá, que tem relíquias preciosíssimas. Inclusive tem uma relíquia chamada Aqueropita do Salvador. Aqueropita quer dizer não feita com mãos humanas. É, né? Uma coisa que você não sabe como veio, mas não foi uma mão humana que fez. Aqueropita quer dizer isso, né? E nesse palácio de Latrão é onde está essa escada santa, a Scala Sancta, né? Essa escada é a escada do palácio de Pôncio Pilatos, em Jerusalém. É a escada que Nosso Senhor subiu e desceu para ser julgado, né? E você vê aí, as pessoas só sobem de joelho essa escada. É duro subir de joelho nela, viu? Porque 1600, sei lá, por aí, coisa mais recente, né? Eles colocaram tábuas aí para proteger a pedra da escada, né? Porque é uma coisa muito preciosa. Então essas pedras doem muito nos ossos da gente, né? Do joelho, né? Mesmo quem está acostumado a se ajoelhar, como vocês, tá? Então assim, você ajoelha ali, você vai, para, né? E tal. Então essa escada vai dar nesse Sancta Sanctorum, né? E tem, ao colocar a tábua, eles colocaram umas frestas da tábua nos lugares onde tem o sangue de Nosso Senhor, onde pingou o sangue de Nosso Senhor, né? Então, um negócio extraordinário, né? Uma das vezes que eu fui lá, né, foi na época João Paulo II foi declarado santo, ia ser declarado, então os poloneses invadiram Roma, né? E quando eles chegaram aí, aí cantou assim,
Você estava basicamente sufocado pelos poloneses, a quantidade gigantesca de cantando o tempo todo, subindo essa escada de joelho. Uma das visões mais belas da minha vida. Então, dando esse quadro aí da questão das relíquias, tá? Quantos tipos de peregrino existiam, né? Eu falei porque que houve todo esse entusiasmo, a reforma da igreja, né? A defesa do Santo Sepulcro, né? A defesa dos irmãos do Oriente, defesa das igrejas do Oriente, mas principalmente era o Santo Sepulcro. Esse era o entusiasmo dos cruzados, né? E as pessoas sentiam que ali estava uma oportunidade de eles se recuperarem, né, do pecado. Né? Eles sabiam que era... Porque naquela época, como é que... Pessoa que queria, eu vou pensar agora em me salvar, ele entrava no monastério, né? Se isolava do mundo. Todos os monastérios daquela época eram longe de gente, de povoação, né? Então você entrava lá só rezando, né? Cantando, etc. ali as coisas, as horas do dia. Mas o que apareceu aí, é isso que eu vou começar a comentar aqui agora, foi uma nova maneira de você obter o perdão, né? O perdão dos pecados não é só na confissão, mas de cumprir a penitência e de ter a indulgência, ou seja, para você apagar a tua dívida dos pecados anteriores que não foram totalmente apagados, né? Aquela que faz você saltar o purgatório, né? Então, e nessa época, quer dizer, a fé estava muito forte, né? Porque o Cluny, né, tinha elevado, né, como a gente diz assim, o sarrafo estava alto, né? Não era assim, precisa dar um pulinho aqui, não. Era uma coisa... Os monges lá de Cluny, eles disseram, não, o padrão é o nosso, né? Ele queria monasticizar o leigo, né? Então, os peregrinos iam para Jerusalém, e sempre foi assim, tá? Por 3 razões, tá? A primeira razão, e a maior, a mais numerosa, né, era cumprir uma penitência imposta pelo confessor. Né? Tinha pessoas que cometiam um pecado tão grave, né, assassinar a esposa, né, incendiar uma cidade. Pô, isso aí você vai ter que fazer uma peregrinação para Jerusalém. Né? Eu falei para vocês de um caso aí, na primeira aula, se eu não me engano, de uma dessas pessoas, um desses nobres, né, que teve que ir para Jerusalém 4 vezes. O cara recaía muito no pecado. Né? E na última ele se fez açoitar lá em Jerusalém pelos empregados dele, tudo para mostrar realmente um espírito de penitência. Né? Então, a segunda razão era a peregrinácio religiosa, né? Que a gente faz para Aparecida, que a gente faz aqui para a relíquia de Dom Bosco, que não é uma penitência imposta pelo padre, né? A gente vai por uma devoção, né, que a gente tem, voluntária, né? Pode até ter tido alguma promessa, mas não é algo que o padre impôs, tá? E o terceiro, que eu acho muito curioso, eu descobri isso aí quando eu comecei a estudar as cruzadas aí muitos anos atrás. A terceira razão do peregrino de peregrinação para Jerusalém, né, era a pessoa que ia para lá para morrer lá. Né? Eu quero morrer em Jerusalém, né, e quero ser enterrado próximo do lugar em que Nosso Senhor foi enterrado. Né? Nesta cruzada, na primeira cruzada, houve, aliás, o mais rico e mais relevante, talvez, de todos os cruzados, foi por essa razão. Ele queria morrer lá, né? Que era o conde de Toulouse, o conde Raimundo IV de Toulouse. E ele ficou lá, ele foi
um dos raríssimos nobres que não voltou depois de tomar Jerusalém. Ele ficou lá, porque ele queria morrer lá, né? Ficou lutando lá, obviamente, né? E a família dele se tornou, tomou uma daquelas cidades lá, depois eu me lembro o nome, mas assim, mas ele ficou lá e morreu lá, tá? Só lembrando, né, a razão dessas peregrinações puramente de devoção, né, ou de promessa que você faz, às vezes tem um motivo especial, né? Aquela peregrinação que eu já falei do bispo no ano de 1065, eles que saíram, a peregrinação saiu da Europa, ali da Alemanha e França, norte da França, no ano de 1064, né? Eles queriam passar a Páscoa de 1065 em Jerusalém, porque essa Páscoa caía no dia 3 de abril. E havia uma crença de que a ressurreição de Nosso Senhor caiu no dia 3 de abril, né? Então eles queriam estar lá no dia 3 de abril de 1065, né? Porque a Páscoa em 1065 era em 3 de abril. Bom, então, era o objetivo de Jerusalém que, sem dúvida, fazia da cruzada tanto uma guerra como uma peregrinação. Isso tudo o Papa Urbano II pregou no concílio, né, onde ele convocou a cruzada. Eu falo aqui um pouco aí, né, quer dizer, ele dizia assim, né, se qualquer homem entre vocês for lá, Jerusalém, não porque deseja ganhos terrenos, mas apenas pela salvação da alma e liberação da igreja, nós, Papa, agindo tanto por nossa própria autoridade, como de todos os arcebispos e bispos das Gálias, pela misericórdia de Deus e oração da Igreja Católica, eu os desobrigo de toda penitência imposta pelos pecados de vocês, pelos quais tenham feito uma confissão genuína e completa. É muito importante aí, as pessoas fazem, de propósito ou por ignorância, né, uma confusão muito grande entre confissão e indulgência, né? Vendendo as indulgências, né? Mas a indulgência só vale para quem já se confessou, né? Isso é uma coisa óbvia, né? Mas quase ninguém sabe disso, né, Alessandro? Assim, as pessoas têm uma... eu fico pasmo às vezes. O Jonathan Ryan Smith sabe disso, tá? Então, assim, o que eu achei interessante, falei, pô, tô um cara que conhece o assunto, né? É uma pessoa que conhece a Idade Média, ele era especialista em Idade Média e, inclusive, na vida religiosa da Idade Média, né? Sabe distinguir os termos todos, etc., né? Então, ele também, o Papa, né, ele dava uma indulgência, né, para qualquer resíduo de dívida que tenha ficado de penitências anteriores que não tenham sido suficientemente satisfatórias. Vou para o céu, né? Eu vou para a cruzada, eu quero ir para o céu, logo, né? Sem passar, se Deus quiser, sem passar pelo purgatório, né? Esse Guibert de Nogent, é um dos livros que eu citei naquela bibliografia, né? A gente tem, eu tenho guardado, não está aqui, mas eu guardo lá em casa, né? A biblioteca sobre cruzadas, 300 volumes, tá? Que pega as cruzadas, os grandes historiadores das cruzadas, né? Um desses historiadores é o Guibert de Nogent. Então, assim, e ele expressou de uma maneira muito clara o que eu vou dizer aqui, ó. Assim, o comentário sobre a cruzada como algo deliberadamente criado, de tal forma que nobres e cavaleiros pudessem funcionar como soldados, não apenas para benefício da igreja, hein? Isso é uma coisa que a gente se equivoca um pouco. Eu não estou indo só para o benefício da igreja, eu estou indo principalmente para meu benefício. Era o que o cruzado pensava. Claro, secundariamente estou ajudando a igreja, estou ajudando os cristãos do Oriente, vou lá liberar o Santo Sepulcro, mas em primeiro lugar eu quero ir para o céu, né? Então era para benefício próprio, né? Então daí tem essa declaração
famosíssima de Guibert de Nogent, que ele diz o seguinte, eu vou ler porque ela é muito boa. Deus instituiu em nosso tempo guerras santas, de modo que a ordem dos cavaleiros e da multidão que seguem seu vácuo, o cavaleiro necessariamente não é uma pessoa solitária. Tá? Ele precisa de ajuda. Ele não consegue fazer sozinho as coisas. Então, assim, em geral, cada cavaleiro tem 4 ajudantes. Um que fica com mais um cavalo, se perdeu o cavalo na batalha, tem que ter mais um cavalo, né? O escudeiro, pajem, não sei, então o cavaleiro, na Idade Média, sabe quantos cavaleiros tinha? Tinha 1000, então você tem 4.000 pessoas ali ajudando, entendeu? Porque cada cavaleiro precisa de 4 pessoas para ajudar. Se ele cair, para ele montar, é tudo uma dificuldade, é muito pesado, né? Então, Deus instituiu em nosso tempo guerras santas, de modo que a ordem dos cavaleiros e da multidão que segue em seu vácuo possam ter uma nova maneira de conseguir a salvação. Você não precisa deixar de ser cavaleiro, você não precisa entrar no monastério para se salvar. E assim eles não são forçados a abandonar completamente os negócios seculares e entrar na vida monástica, ou qualquer profissão religiosa, como de costume. Esses condes, esses duques, né? Muitas vezes eles chegavam um momento da vida e falavam o seguinte, meu filho, vem cá, você assume meu lugar, eu vou para o monastério. Eu preciso cuidar da salvação da minha alma. Como de costume, mas podem alcançar, em alguma medida, a graça de Deus, ao mesmo tempo que prosseguem suas próprias carreiras. Eu continuo sendo cavaleiro, fazendo o que um cavaleiro faz, que é o quê? Guerrear. O que o cavaleiro faz é guerrear, né? Com a liberdade e as vestes com as quais estão acostumados. Não precisa mudar minha roupa, né? Então, é uma coisa muito interessante. Então, numa era, né, em que a vida monástica constituía uma medida de tudo, por isso que as pessoas mandavam os filhos, davam presentes assim, porque eu preciso da oração daquele pessoal. Eu reconheço que eu preciso, eu estou aqui no mundo pecando, né? Sujeito à tentação, sujeito ao pecado, né? Então, numa era em que a vida monástica constituía uma medida de tudo, era tentador ver esta monasticização da guerra em comentários escritos após a liberação de Jerusalém. O Guibert de Nogent escreveu depois que os cruzados conquistaram Jerusalém, como uma consequência de uma racionalização do triunfo aparentemente miraculoso da primeira cruzada. E realmente, aparentemente miraculoso, porque como é que pode, né? Você sem nenhuma logística, né? Saindo da França, da Alemanha, principalmente da França, caminhando 3.500 quilômetros, 4.000 quilômetros, boa parte desse trajeto em terras hostis, terra de inimigos, pessoas que desconfiavam de você, dependendo da caridade dos outros para comer, porque não dá para carregar comida, não tinha, essa logística não existia, né? Toda guerra, até o trem, até a locomotiva, começo do século XIX, você comia de onde você estava. Se o cara não te desse, você tinha que pilhar o cara, tinha que constranger, tomar, né? Porque senão você ia morrer de fome, né? Não tinha logística para comida, né? Então, não é brincadeira, né? Então, é miraculoso, né? Você passar, e você chega em Constantinopla, está lá o imperador, pô, agora tranquilo, ele vai dar, nós vamos ver depois, né? O imperador, Alexios I, uma das armas que ele usou para constranger os cruzados a isso ou aquilo foi não dar comida, não vendia comida. Os cruzados quase tomaram Constantinopla para ter comida, entendeu? Os cruzados não foram juntos, até porque não haveria comida no caminho se todo mundo estivesse junto, né? Eles foram em levas diferentes, caminhos diferentes, para poder ter comida, né?
Então, o primeiro que chegou em Jerusalém, em Constantinopla, o imperador, a primeira coisa que ele fez foi botar navios para eles passarem logo para a Ásia, né? Porque se outro chegar, vai ficar muito forte. Se todos ficarem em Constantinopla, o imperador, o exército do imperador é a minoria, né? Então, chegavam lá e já faziam o transbordo lá para a Ásia, né? Para a Ásia Menor, né? Então, essa era uma questão importante, tá? E havia esse sentimento de que isso foi uma façanha miraculosa. Bom, quem foi Guibert de Nogent, né? Vamos terminar com ele aqui. Então, ele foi um monge beneditino, né? Como costumavam ser os historiadores daquela época. Era um teólogo, né? E escreveu, inclusive, não só a história das cruzadas, mas ele escreveu memórias dele, à maneira de Santo Agostinho. As Confissões de Santo Agostinho, não demorem para ler esse livro, tá? É uma coisa absolutamente extraordinária. Fácil de ler, não tem nada de difícil, de estou enrolado. Não. É muito simples, muito bonito e muito edificante. Confissões de Santo Agostinho. Então, ele escreveu as confissões dele, que ele chamou de memórias, né? O livro que ele escreveu sobre as cruzadas é As Façanhas de Deus através dos francos, né? Dei gesta per francos, né? Que ele terminou de escrever em 1108, depois ele retocou, né, em 1121, né? Ele usa muito um outro autor, que é o principal autor, a principal crônica da Primeira Cruzada, foi escrito por uma pessoa que a gente não sabe o nome, a gente só sabe com qual exército ele estava, né, dos 4 grandes exércitos que foram, ele estava num desses exércitos, mas ninguém sabe o nome dele, então a gente fala hoje que é a história anônima da Primeira Cruzada, né? Eu acho que está bom aqui, então vamos parar aqui. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, bem-aventurado Papa Urbano II.